Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma live do Parlamento Aberto e hoje vamos entrevistar aqui o Sérgio Lerrer, que é diretor do Instituto Pró-Legislativo. Pessoal, estou esperando o Sérgio chegar, mas é claro que nós vamos aí já dando aqueles informes básicos que a gente sempre dá, né, sobre a conjuntura do Covid, né, da Covid no, no Brasil, em Piracicaba. Aqui, ó, pró-legislativo. O Sérgio já está entrando aqui. A gente vai começar esse papo aqui que vai falar muito sobre a atuação do senhor. Olá, Sérgio, tudo bem? Olá, Eric, tudo bem? Boa tarde a todos. Legal que você aceitou esse nosso convite. Obrigado pela atenção, pela sua disponibilidade. Você é sempre muito atencioso com a gente aqui da Câmara de Piracicaba. Sim, sim, acompanho o trabalho feito pelo Legislativo de Piracicaba, estou sempre atento, é um trabalho, né, consistente, chama atenção, trabalho que compete no mesmo nível com várias câmaras de capitais, muitas delas às vezes até não têm a afinação, gosto muito do trabalho dessa ação de vocês do Parlamento Aberto, né? Então, eu fico feliz aí, agradeço o convite. Estou à disposição aí para a gente bater um papo sobre o tema proposto. Sérgio, a gente sempre começa aqui a nossa live, enquanto a gente espera o pessoal chegar e tudo mais, também para a gente poder começar o nosso bate-papo. Eu procuro sempre dar um pouco de informação a respeito aqui de Piracicaba, como que está a situação da situação do coronavírus, né, da pandemia. Hoje teve 3 novos casos aqui na cidade, Piracicaba chega a 118 casos confirmados, existem 195 suspeitos, 296 casos descartados e são até agora 10 mortes por coronavírus, por Covid-19 em Piracicaba. Esses dados são emitidos pelo Centro de Comunicação Social da Prefeitura de Piracicaba, inclusive o próprio prefeito publica isso nas redes sociais dele, então a gente costuma aqui ver para poder passar essas informações. E aproveito também, lembrando, né, que amanhã, como é feriado, que amanhã é o Dia do Trabalhador, né, o 1º de maio, né, então é um feriado importante aí para homenagear quem é responsável pelo desenvolvimento econômico da sociedade. A gente viu nessa pandemia como que os trabalhadores são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Então lembrar que aqui em Piracicaba os supermercados ficam fechados no Dia do Trabalhador, só o Mercadão Municipal que abre das 6 horas da manhã ao meio-dia. Então, muitos serviços também que já estão fechados por conta das medidas adotadas aí para conter a pandemia, eles continuam fechados. Então, funcionarão apenas os serviços mais essenciais, transporte público, varejões municipais, coleta do lixo, claro, normal. E um destaque, né, na área da saúde para o centro de triagem do coronavírus, que funciona aqui em Piracicaba, ao lado da unidade de pronto atendimento lá do Piracicamirim, que funciona 24 horas, tá? As unidades básicas de saúde, centro de referência à atenção básica e unidades de saúde da família estarão fechadas, como é comum nos feriados, tá? E as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, e o COT, que é a Central de Ortopedia e Traumatologia, funcionam 24 horas, assim como o SAMU, que atende pelo telefone 192, passando esses informes aqui para poder o pessoal saber o que funciona ou não na cidade. Lembrando que outros serviços funcionam 24 horas, como pelotão ambiental, defesa civil, polícia militar, polícia civil, guarda civil, corpo de bombeiros, polícia rodoviárias e a CPFL também, que funciona no atendimento dela pelo 0800 0101 010, tá? Então, é isso aí. Passados esses informes, daqui a pouco também a gente pode falar um pouco de Brasil aí, que eu não cheguei a buscar os dados do Brasil, mas infelizmente nós estamos no momento em que tanto se falava de achatar a curva, e infelizmente a curva não está se achatando da maneira como se esperava, pelo contrário, a curva ela está numa ascendente perigosíssima, diga-se, né? A gente fica muito preocupado pelo que pode acontecer no Brasil, porque tanto existe a pandemia como outros problemas, né, que vão surgindo.
Os últimos números que eu tenho aqui são de 5.628 mortes, mas não são números muito atuais, talvez serão até mais, pode surgir mais, então aí estamos falando de quase 6.000 mortes já por coronavírus no Brasil, é muita gente, tá? Enfim, mas aqui o nosso assunto hoje, novamente receber aqui o Sérgio Lerrer. A gente vai durante a conversa passando para o pessoal o quanto o Sérgio é um parceiro da Câmara, tem atividades que inclusive a Câmara participa, que ele foi aí o articulador dessas atividades, então tem o Instituto Pró-Legislativo. E como eu já falei demais, Sérgio, e aqui quem fala é o nosso convidado, fala um pouquinho do trabalho do Pró-Legislativo. É lógico que eu particularmente conheço, poderia aqui até fazer essa abre-alas aí, mas prefiro que você faça, assim, com as suas palavras, você coloca, inclusive, qual que é a conjuntura que está o trabalho hoje do Instituto Pró-Legislativo. Tá, ok. Bom, me apresentar, eu sou jornalista de formação e me envolvi desde a minha adolescência com ativismo político. No fim dos anos 70, me interessei muito pelo legislativo. Eu já via como espaço de acolhimento das demandas do debate público. Eu sempre, desde cedo, entendi que a sociedade ou uma liderança política, ela só consegue, ou um gestor público, ele só consegue tocar planos e programas de ação se a sociedade tem um ambiente que aceite aquilo. Se há um ambiente em que se una forças políticas, forças organizadas, né? E as desorganizadas também, que apontem para uma determinada direção, né? Então, é preciso entender o humor da sociedade e as condições de ela aceitar, às vezes, ganhar e, às vezes, perder, para conseguir implementar programas. Então, sempre me interessei pelo Legislativo, prestei serviços quando era jovem para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para vereadores, sou originário, sou gaúcho, mas estou há 32 anos em São Paulo e trabalho há 15, 18 anos no circuito São Paulo-Brasília. E aí esse envolvimento com o Legislativo sempre me continuou. Passei a trabalhar para várias entidades que representam legislativos, desde a Astral, que é das rádios e TVs, de servidores legislativos, a FENALEGES, também para os tribunais de contas, trabalho há muitos anos, né, para as entidades dos ministros e conselheiros, que também é um órgão auxiliar do Legislativo. Ajudei a fundar algumas escolas legislativas também, e isso me colocou, então, numa posição com certa mobilidade. Acabei levando o meu estudo e a minha pesquisa para o campo da comunicação legislativa. Mas a comunicação como uma ação colaborativa para fazer o legislativo ser produtivo. A comunicação como uma maneira de oxigenar o legislativo, fazer com que ele, muitas vezes por vontade própria, outras vezes sem vontade tão própria assim, se exponha para a sociedade, né? Se exponha para a sociedade. Porque quanto mais se expõe, mais o poder público se aperfeiçoa. Assim como nas organizações privadas, né? Uma loja, ela tem que ter vitrine. Se ela tiver vitrine e botar produto, ela vai saber se o produto funciona ou não funciona. E ela vai estudar e prestar atenção de como isso pode funcionar melhor. A mesma coisa do poder público. Então, quanto mais exposto ele estiver através da comunicação, mais ele vai evoluir e ser um poder público mais cidadão. Então, acabei fundando o Pró-Legislativo, faz acho que já 10 ou 12 anos. Através dele eu dou curso por todo o Brasil de comunicação legislativa, organizo um congresso de comunicação legislativa, fórum de redes sociais, seminários variados em vários locais do Brasil. E também mantive, esse ano não foi possível devido aí a por dois motivos. Primeiro, pelas eleições municipais, e segundo, também por essa crise, sempre mantive uma rede ao vivo, eventos ao vivo para o Legislativo, de uma maneira mais dinâmica, com transmissões ao vivo, da mesma maneira que a gente está fazendo aqui, transmitindo para os plenários. Já cheguei a ter quase 300 câmaras municipais acompanhando eventos ao vivo, sobre políticas públicas, sobre qualificação legislativa, né? Então, é isso que eu me dedico há vários anos dentro do âmbito do legislativo. E também, aí complementando, em Brasília eu atuo também coordenando comunicação de algumas frentes parlamentares.
lá no Congresso Nacional. Então, reciclagem, aviação, defesa do serviço público, isso também me ensinou muito de como é importante hoje a gente influenciar a sociedade, ser influenciado pela sociedade, né? Por um caminho de dois lados. Lidar com os parlamentares, pautar a opinião pública, né? A comunicação pública, a comunicação para a sociedade. Aí eu dou muitas palestras sobre esse tema, também lá no CEFOR, no Centro de Aperfeiçoamento lá da Câmara dos Deputados, para o Interleges também de vez em quando, para várias escolas de assembleias também, né? E procuro levar para essas escolas, para os legislativos, novos mecanismos, pessoas também que podem, digamos assim, ajudar no ponto sensível daquele legislativo, a política pública que ele quer formular. Porque eu acho que é assim que é. Você tem vários poderes e também no legislativo a participação na sociedade. Eu, na verdade, sou um especialista, mas agente da sociedade, que trabalho fora dos legislativos, mas dentro do universo legislativo. Acho que as coisas que se completam, hoje o que dá certo é a chamada filosofia, popularmente chamando ganha-ganha, onde a gente se completa conhecimento, se completa saber e acha soluções, que é o que a sociedade deseja. A gente passou a conhecer o seu trabalho, né, por conta do Parlamento Aberto aqui e quando vários cursos, inclusive, que a Câmara de Piracicaba também participou, né? E quando começou esse processo de home office, né, algumas das atividades que eu acompanhei foi atividades que você desenvolveu mesmo até por interesse de área mesmo. Inclusive, não sei se você se recorda, eu participei lá da live muito boa, por sinal, que você fez com a diretora do Senado Federal, com a Ilana Trompica. Lembro, que foi no dia 17 de abril. E assim, dentro daquilo que ela apresentou, eu queria aproveitar essa sua experiência de trânsito, né, no Congresso Nacional, como que você analisa a reação, não apenas do Senado, mas também da Câmara dos Deputados, diante dessa situação imposta pela pandemia causada pelo novo coronavírus? Olha, eu faria meu comentário seria em dois tempos, digamos assim, duas camadas, né? Uma primeira camada mais imediata, na medida em que se consolidou o coronavírus, me parece que os legislativos, em geral, reagiram com certa rapidez. Isso foi muito bom, mobilizaram forças, até mesas diretoras que, às vezes, a gente sabe, são 5.600 legislativos praticamente, muitas pequenas cidades, 80% do Brasil, as cidades são com menos de 30 mil habitantes. Então, a gente sabe que muitas vezes na liderança de mesas diretoras estão cidadãos simples daquelas cidades, né? E, às vezes, eles demoram para tomar alguma decisão, são mais inseguros do que é apropriado ou não, do que é constitucional ou não, né? Do que é correto ou não. Hoje, todo mundo tem muito medo do controle externo, do Ministério Público, dos tribunais de contas. Então, isso, às vezes, trava as decisões. Mas eu me surpreendi positivamente por esse lado, porque achei que, no geral, os legislativos agiram rápido para não parar as suas atividades, né? Alguns que demoraram um pouco foi porque estavam tentando viabilizar tecnicamente votações, né, online, de forma remota, sessões de forma remota. Então, isso eu acho que foi um lado bem positivo, né? Cuidados, em geral, com o seu quadro de funcionários, orientação também da sociedade. Eu acho que isso foi... Desculpe a tosse. Eu acho que isso foi um aspecto bem positivo. A outra camada que né, e o Senado, claro, o Senado é o legislativo pai de todos, digamos assim, né? E o Senado brasileiro, né? A gente tem várias críticas ao Congresso, a gente vê a população em geral como tem uma visão bem negativa, em geral, dos legislativos no Brasil, e do Congresso, então, qualquer pesquisa que qualquer instituto faça, sempre foi muito negativo. Recentemente, neste governo especificamente, a gente tem tido uma redução da visão negativa do Congresso, porque a população tem entendido que, às vezes, o nosso presidente ele tem uma opinião A num dia, tem uma opinião B no dia, se desdiz, independente de entrar no mérito, a população tem entendido o Congresso como um poder moderador muito importante. E eu sempre percebi que o Congresso, mesmo com todos os defeitos, principalmente na parte técnica, a regulamentação, trabalha bastante.
Tem uma outra coisa, né, que eu acho que fica a desejar, que digamos, você regulamenta, mas muita coisa depende também de aplicabilidade, as câmaras municipais regulamentarem municipalmente. E aí há um hiato muito grande entre as casas federais, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, e o resto das câmaras municipais. Não é um canal de diálogo econômica que não tem nem 200 municípios com ela regulamentada, né? Então, quer dizer, produz muitas leis o Congresso e muitas regulamentações, mas que às vezes não encontra aplicação real, porque não tem, né? Até mesmo esse tempo estava ouvindo o presidente do Sebrae, né? E que mais da metade das cidades brasileiras, as câmaras municipais não regulamentaram a lei da microempresa. O que deixa alguma coisa de amparo jurídico delas e até juntas comerciais desamparadas. Mas, enfim. Então, o Senado, eu acho que tomou várias medidas bacanas. O Senado brasileiro é pioneiro em muitas coisas no mundo, até o primeiro Senado do mundo a ter a casa, né? A Casa Alta Legislativa tem um site do Senado. Os portais do Senado e da Câmara dos Deputados são muito bons, comparando com qualquer país do mundo. As TVs legislativas também são muito boas, né? Então, acho que o Senado fez um conjunto de ações. Naquela live, a diretora Ilana explicou bem. Hoje tem tendências de humanização. O Senado tem um trabalho voltado para a mulher, a Procuradoria da Mulher, várias atividades, inclusive também de acolhimento de trabalho de deficientes, que é exemplar, sustentabilidade também. Enfim, então acho que tomou medidas muito boas e vem procurando de maneira humanizada. A crítica que eu faço, aí vem o outro lado, né, Eric, é que, do meu ponto de vista, como profissional de comunicação, né, a gente acaba tendo que ser um pouco visionário também no setor, né, antecipar futuro, é que o digital ele já estava presente há vários anos. O digital já é uma realidade, né, o digital já é a primeira tela há muito tempo, né. Tem gente que caiu a ficha agora, tem uma parte da sociedade brasileira que foi arrastada para o digital agora. Eu até falei já para várias vezes, presidentes de câmaras que às vezes estão com prédio mais ou menos, né, querem reformar o prédio, mudar aquilo ali. Olha, se você tem pouco dinheiro, põe o dinheiro no site. Põe o dinheiro nos teus processos digitais, põe o dinheiro nas tuas redes sociais, né? Põe o dinheiro na dinamização do debate público através das suas redes sociais, né, da tua TV Câmara. Transforma a tua TV Câmara numa TV digital, enfim. Porque o legislativo digital, ele hoje virou muito mais importante que o legislativo presencial, já é há mais tempo, né? Então, assim, a crítica que eu faço é que a maior parte não se preparou para isso. Mesmo o Congresso Nacional teve que ir atrás de uma solução de voto, de fazer reunião por videoconferência, de última hora. De última hora. Até o STF, veja só, né? O STF está usando o Zoom, né? Se não era para ter um mecanismo, né, já prévio, desenvolvido no Brasil, tem 3, 4 estatais de informática, se não era para ter desenvolvido isso. Então, essa que é a minha crítica, né? Às vezes, né, parte da sociedade, não só o poder público, mas também o poder público, em vez de antecipar e andar rapidamente na direção da sociedade digital, procrastinava, né? Mas a maior parte se encaminhou bem. Espero que tenha sido uma grande lição, já que a crise do Covid não vai passar tão fácil assim, e esse legado de uma sociedade digital, mas com mente digital, que é importante. Não adianta você entrar na sociedade digital com mente analógica, né? Com mente digital, eu acho que aí pode ser um grande legado para o legislativo, pode ser o poder que mais venha a ganhar, do meu ponto de vista, Eric, com novas práticas e nova celeridade, nova aceleração das decisões e da sua produtividade. Você citou algumas coisas que a gente vai tratar mais à frente, que é a questão das câmaras municipais. E aí no Brasil a gente sabe, a gente vive uma situação de desigualdades sociais, de renda, que são tanto de renda em si, mas também são geográficas. E aí eu quero explorar isso mais à frente na nossa conversa, porque como você tem contato com muitas câmaras de diferentes regiões, imagino que você tenha uma visão muito, muito interessante em torno disso. Mas aí eu queria só fazer uma pergunta mesmo de curiosidade. Você falou do plenário virtual, né?
Como que funciona exatamente essa ferramenta? Como que assim, porque parece que foi uma coisa que do nada surgiu, né? E de repente teve, como você falou, a crise da Covid-19, ela forçou, sobretudo o Congresso Nacional, a fazer eles estão chamando de plenário virtual, né? Como que funciona isso exatamente, Sérgio? Ora, tem várias modalidades, né? Já que não foi construída uma solução tecnológica assim pública. Existem fornecedores que são dessa área de dados, são da área de desenvolvimento, de tecnologia de informação, que elas desenvolveram e fornecem. O único poder público realmente no Brasil que se digitalizou muito rapidamente, e hoje é um exemplo, é o TCU, Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, há um bom tempo, ele além de ter o voto online, né, porque, veja, pegar esse exemplo em si, do Tribunal de Contas da União, que é controle externo, né, dado esses últimos 8 anos, Operação Lava Jato, repercussão na mídia, né, contras e a favor, mais a favor do que contras, contas públicas e fiscalização de contas públicas ganhou um palco muito grande, né? O Ministério Público passou a atuar muito mais, Polícia Federal, etc. e tal. Tudo isso acabou fazendo com que tivesse uma lente de aumento sobre os tribunais de contas, que estão ali no dia a dia fiscalizando as contas. Então, antes, se você tinha, digamos assim, 200 processos nos tribunais de contas para avaliar por semana, hoje você tem 3, 4 mil processos na semana. Então, como é que você vai dar conta disso apenas no plenário, quando os ministros do TCU ou os conselheiros do Tribunal de Contas de cada estado se reúnem? É inviável. Então, o TCU ele buscou ferramentas para isso em 3 instâncias. Então, eles, além de ter o plenário real, físico, onde os ministros estão ali, ou então tem os ministros substitutos, né, que existe hoje essa carreira do ministro e do conselheiro substituto, que são auditores que fizerem um concurso e substituem na ausência, porque a ausência do ministro não pode evitar que a decisão seja procrastinada. Esse foi uma transparência nova no sistema, muito importante. Senão, às vezes, um ministro ou um conselheiro que não quer votar aquele tema, ele falta todas as sessões daquele tema. Então, hoje não tem como. Hoje tem um substituto que faz concurso, muito bem preparado, uma carreira de alta qualificação. Mas, enfim, então, além do presencial, eles passaram a ter a votação online, aí no caso sem imagem, né? Então, você tem todo o histórico, você entra na página, que é a página daquele contraditório, daquele processo, tem todo o contraditório lá, o ministro lê e ele vota se é a favor ou contra qual a decisão dele, e tem um espacinho de 10 linhas para ele colocar justificativo. Então, essa é uma outra forma de votação. Essa o STF também tem. É a votação eletrônica do STF. Agora, a votação por videoconferência coletiva, ou seja, uma sessão também com debate, isso o TCU já tem. Era o único poder público que tinha. Uma solução, eu não sei te falar agora se é privada, acredito que é privada. Apesar que o TCU também é um dos poderes públicos com maior desenvolvimento interno de tecnologia de informação. Até chega na América Latina a cooperar e ceder para outros tribunais de contas. Tem grandes cabeças lá na TI. Então, o Tribunal de Contas tinha nessas 3 instâncias, né? Nos legislativos, mesmo no Congresso e na Câmara dos Deputados, nós não tínhamos. O que normalmente acontecia é aquela votação dos líderes, que é para algo que há um consenso, não precisa estar o plenário reunido. Comparecem no plenário apenas os líderes, e os líderes votam. Então, essa é uma maneira de você fazer andar a agenda, né, legislativa. Mas você não tinha ferramenta de votação online, né? Desculpe, votação online remota, né? Que a votação ali online para na hora a pessoa que está no plenário clicar, isso existe em uma quantidade grande de câmaras municipais, né? Que é aquela votação do painel eletrônico, na verdade. Mas não tem um painel eletrônico remoto, não existia. As pessoas votam das suas casas. Digamos que tivesse no legislativo essa ferramenta, em que o parlamentar ele podia entrar, foi colocada a questão, está lá todo contraditório, o deputado, ou parlamentar, ou vereador, ele tem que ler até um determinado horário do dia,
e tem um horário de votação, digamos que seja entre 19 e 21 horas, entre 19 e 20, o que seja. Aí o parlamentar vota de maneira remota, esteja onde ele estiver, através da sua identidade digital, né? Porque aí ele tem uma senha. O sistema hoje do Congresso, né, ele está usando o Zoom para videoconferência, mas ele tem um painel de votação remota, que muda a senha a cada vez que ele vai votar, e ele recebe no celular que está cadastrado. Tem um celular cadastrado, ele recebe a senha, aí ele tem que colocar aquela senha e ele faz a votação. Quando ele vai fazer a nova votação, chega uma nova senha. Então a senha vai mudando para não ser passada, ela tem uma duração de alguns minutos. Então isso dá uma segurança no sistema. Do meu ponto de vista, essa é, Eric, uma solução que devia ter em todo o legislativo. Do meu ponto de vista, não é mais cabível, com o volume de questões que tem que ser votadas, discutidas, que sessões assim, digamos, né, que a gente percebe que são muito antiprodutivas, né, que fazem parte da cerimônia do legislativo, homenagens e outras coisas, né, mas que, às vezes, a parte da votação produtiva ela fica muito prejudicada. Então, eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta, a votação remota, online, é uma ferramenta que deveria o Senado compartilhar com a Câmara dos Deputados, deveria compartilhar com todos os legislativos do Brasil, porque, do meu ponto de vista, aumentaria muito a produtividade, né? Outra coisa seria esse plenário virtual, além da votação com videoconferência. Usando uma ferramenta que nem o Zoom, Google Meet, Skype, tem Câmara Municipal usando o Skype. Mas o ideal é que fosse desenvolvida, né, uma solução pública que garantisse 100% da privacidade, dentro do possível. Por quê? Porque o Legislativo tem condições de discutir mais a qualquer momento, ter sessões extraordinárias sem deslocamento físico. Perfeito. Interessante você estar colocando o Zoom, porque o Ângelo Cardoso, jornalista, AG jornalista, que está aqui participando, ele manda assim: o proprietário do Zoom ficou milionário, o Poder Legislativo não teria TI, né, tecnologia de informação, para fazer essas reuniões remotas. É isso que o senhor está colocando e que eu acho que faz sentido. Você não dá para imaginar hoje que, até porque o Congresso, né, você tem, por exemplo, na Câmara dos Deputados, você tem o Lab Hacker, você tem estruturas para poder desenvolver esses tipos de aplicativos, esses tipos de tecnologia, e que, de fato, né, é algo que eu acho que... eu não sei se eu vou me expressar corretamente, você pode até me corrigir, mas o digital ele precisa deixar de ser luxo para ser algo muito mais essencial nesse processo todo, né? Não sei se o senhor concorda. Não, perfeitamente, né? Eu acho que o digital é um meio, né, muito indispensável, é uma ferramenta, e ele veio para quê? Para agilizar os nossos processos. Para o poder público, que tem uma demanda da sociedade, a sociedade cada vez mais quer produtividade do poder público, né? A sociedade cobra resultados do poder público, racionalidade. Então, o digital vem a facilitar isso, tirar aquela carga de trabalho sobre os processos, né, e os andamentos para multiplicar. Tudo que está no digital, ele sempre é muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais... E outra, né, quando você coloca tudo no digital, você tem uma facilidade de ter a transparência, né? A transparência do digital é virar uma chave, né? É você ou deixar ela privada ou você deixar ela pública. Tem níveis de acesso. Então, isso é muito importante. É que ter um esforço, né? O ideal seria até que as TIs, né, dos legislativos maiores, né, das assembleias, do Congresso, das câmaras de capitais, de outras câmaras, porque às vezes, veja, às vezes tem Câmara Municipal que tem um nerd bom por trás, né? Equipe não quer dizer que é porque tem 50 pessoas que é melhor da equipe de uma pessoa, né? A digital é talento, né? Não é... Precisa transpiração, mas tem muito talento. Então, o ideal seria fazer um corpo de trabalho das TIs, dos legislativos, junto, eventualmente, com algumas empresas estatais, né, que podem ajudar, Dataprev, Prodazem e várias outras aí, para acharem soluções conjuntas e unificarem ao mesmo tempo, porque não adianta também ter esse tipo de filosofia que você tem uma inovação no Senado e aí você distribui pelo Interlegis ou distribui por não sei mais quem e que demora 10 anos para chegar até as câmaras menores. Quando chegou já não funciona mais, já é dinossauro.
Então, o ideal seria realmente algo muito mais automatizado e que, inclusive, esse sistema, sem querer me estender, atendesse àquela primeira questão colocada, que é, de repente, você tem uma grande sessão legislativa a cada 60 ou 90 dias, reunindo o Senado, Câmara dos Deputados e todos os legislativos do Brasil, e câmaras municipais, para poder implementar essas legislações positivas que são aprovadas em Brasília, mas que não chegam nas câmaras municipais, que não regulamentam. Entende? Assim, então, eu tinha que digitalizar 100% a discussão e os processos. Perfeito. Sérgio, tem uma participação bem legal aqui com a gente, o professor Paulo Roberto Botão, que inclusive ele é aqui professor da faculdade, coordenador da Faculdade de Jornalismo aqui da Unimep, mandando aqui parabenização pelos temas que estão sendo tratados aqui. O Cunha Júnior, que deve ser lá da Câmara de Itapevi, talvez o senhor conheça, falou que aqui na Câmara de Itapevi, fizemos sessões virtuais e foi tudo muito bem. Aí ele está colocando essa experiência. E o Paulo Roberto Botão, que inclusive foi meu professor, né, agradeço a atenção dele de estar aqui também, que além da celeridade e da redução de custo, você tem inclusive os ganhos ambientais, que eu acho que é interessante. A Câmara de Piracicaba, esse ano, ela eliminou os papéis das indicações, né? As indicações não precisam passar pelo plenário, então é uma coisa que só entre diretamente vai para a prefeitura, então isso foi eliminado como um primeiro passo, né, de tentar eliminar a questão do papel. Também tem essa questão ambiental que você colocou. Eu vou caminhar porque estou vendo que o assunto aqui já deu meia hora de conversa e o assunto é muito amplo, Sérgio. Mas eu queria também que você fizesse uma análise. Você falou do Senado, você falou das câmaras, da Câmara dos Deputados, mas e essas assembleias legislativas? Qual que é o olhar que você tem sobre ela? Antes da gente chegar nas câmaras, né? Eu vejo que às vezes me parece que as assembleias, elas, não que não entram nessa discussão, mas eu acho importante a gente pontuar um pouco do que está sendo feito nos estados, né? Olha, desculpe, estou com uma tossezinha alérgica aí já há bastante tempo aí. Mas eu acredito o seguinte, né? Os legislativos, eles estão, digamos assim, como eu posso dizer, os legislativos, foi nos últimos anos que os legislativos, de alguma maneira, ganharam um corpo num trabalho mais produtivo. Os nossos legislativos, né, após a redemocratização de 88, eles ficaram, pela necessidade de reformas, desde o governo, principalmente, eu acho que pós o governo de Sarney já, mas o governo de Sarney foi muito desorganizado, né, porque não era ele para ser o presidente, era ser o Tancredo Neves, mas principalmente depois do governo Collor, do governo Fernando Henrique para cá, o país tinha fome de reformas, né? O país tinha fome de avançar. A gente estava com um estado muito anacrônico. Ainda estamos, tem muita coisa para avançar, mas lá começou um certo espírito reformista que a gente tem marchas e contramarchas, né? E para deixar o estado mais ágil, dar mais autonomia para várias instâncias, né? Desamarrar de Brasília, desburocratizar, etc. Ao mesmo tempo fortalecer, né, as redes de fiscalização, de controle, regulação, né, que é o grande papel, insubstituível papel do Estado. Aí, esses governos, eles perceberam que eles não iam conseguir, digamos assim, tocar reformas se dependesse, se discutisse demais no legislativo, de certa forma, né, se dependesse demais do legislativo. Então, eles fizeram a chamada concertação, esse governo que a gente conhece como de coalizão. Então, eles construíram grandes centrões. Grandes centrões. Então, esses centrões, os temas passavam pelo legislativo meio que na base da patrola, do atropelamento, né? Sem discutir muito. Talvez fizesse algum sentido lá atrás, no governo Fernando Henrique, no primeiro, no segundo governo, quem sabe no primeiro governo Lula ainda, né? Que ainda tinha um certo espírito de reformismo, mas o fato é que o advento dos centrões ele se perpetuou, né? Até recentemente, até antes do segundo governo da Dilma Rousseff, né? E esses centrões, então, eles viraram carimbadores, né? O que o governo quer, o que o governo não quer, o que nós apoiamos, tem uma grande maioria apoiando o governo, naquela troca de cargos e tudo mais.
E isso se reproduziu nas assembleias e nas câmaras municipais, né? Então, hoje, por incrível que pareça, e por isso que eu acho assim, a tua pergunta muito pertinente, né? E até que veio, do meu ponto de vista, veio com um pouco de espirituosidade a tua pergunta, porque hoje em dia, muitas câmaras municipais estão dando de 10 nas assembleias, do meu ponto de vista como analista do setor, né? Dentro dos legislativos, nas assembleias, a figura dos centrões ainda é de 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Enquanto que as câmaras municipais, elas estão procurando dar mais respostas. Houve uma renovação. Houve muitos presidentes que perceberam, olha, a gente foi meio que está sendo muito cobrado, né? Teve câmaras municipais que passaram por um estresse danado na sua reputação junto às suas bases, né? Aí começaram a reagir, presidentes que entraram, vamos fazer a lição de casa, não tem comunicação, vamos botar comunicação, não tem transparência, vamos botar transparência, não tem tribuna, não tem espaço de participação popular, vamos colocar, enfim, começaram a fazer uma lição de casa dentro do legislativo, e ter respeito pela oposição, ter respeito pelas minorias. Então tem várias câmaras municipais que foram, digamos assim, positivamente contaminadas por esse espírito. Isso vem se reproduzindo, é um bom vírus aí que vem viralizando. Eu acompanho muito nas viagens pelo Brasil nos eventos. Já nas assembleias, elas parecem bem menos porosas, talvez porque elas trabalharem mais distante da população. Prédios maiores, né? Conseguem tem também o quê? Polícia legislativa. A maior parte das assembleias tem guarda própria, ou seja, consegue manter a população com alguma, né, reservado espaços, conter manifestações. Então, na maior parte das assembleias, você tem centrões trabalhando pelo programa de governo daquele governo do momento. Então, eu vejo a comunicação das assembleias deixando muito mais a desejar do que de muitas câmaras municipais. Você pega TVs das assembleias funcionando como se fosse uma TV de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Não tem nenhuma produção direta para o digital, só para te dar uma ideia. Transparência, mesma coisa. O que você em alguma Câmara Municipal demora 5 minutos para achar, em assembleia você vai precisar algumas horas para não achar, né? Então, eu acho que as assembleias já estão muito fora da discussão, não comparecem em eventos, são muito fechadas. Eu trabalhei para a Associação das Rádios e TVs Legislativas, que tem profissionais que fazem um excelente trabalho, mas muitas dificuldades de avançar nas assembleias, muito tradicionais. Interessante, eu gostei dessa análise que o senhor fez em torno do Centrão e como que isso, de fato, trava o desenvolvimento, inclusive, tecnológico, né? É interessante você entender a dinâmica ali de um plenário. Quando eu falo um plenário, não é só da Câmara dos Deputados, ou do Senado, mas também das câmaras municipais, das assembleias. E essa dinâmica, quando você tem ela muito amarrada, que ela não depende de uma organicidade mais com a sociedade para poder fazer as suas pautas, ela inclusive afeta o desenvolvimento tecnológico. E o Ângelo está colocando aqui uma coisa que eu acho importante a gente se ressaltar, que ele fala assim, que além da nova forma das sessões ordinárias remotas, né, os legisladores vão ter que também mudar o rito e a linguagem. Então, eu acho que também entra nisso, né, de você mudar o rito. Eu acho muito importante essa posição aqui que o Ângelo está colocando. Eu agradeço ele por ter trazido. A gente já está com quase 40 minutos de conversa, tem muitos assuntos que eu quero tratar com o senhor, Sérgio, mas eu quero chegar na questão das câmaras agora, né? É claro que cada câmara tem sua realidade, e aí eu queria um pouco dessa análise em relação a essas diferenças de estrutura que o senhor tem nos contatos com as câmaras municipais e como que são as soluções. Eu acho que cada um busca uma solução de uma forma, né? De que maneira solucionar. E junto a isso, eu queria essa análise, até relembrando um evento do ano passado que eu acompanhei, que você participou, que foi lá junto ao Centro de Aprendizagem da Câmara dos Deputados, que é da Democracia Digital, que é a questão desse limite
para a base, né? Lógico, eu não estou aqui colocando em xeque o desenvolvimento tecnológico, não é isso. Mas a gente tem a base na Câmara, você tem realidades muito diversas, né? Queria que você colocasse um pouco de que maneira cada Câmara tem que buscar, já que estou vendo que tem várias pessoas que são de câmaras diferentes aqui, amarrar soluções próprias, né? Olha, eu vou manifestar com um pensamento muito próprio meu, que eu procuro ter, inclusive, nas minhas atividades, né? Eu, como disse, eu sou uma pessoa também. Eu fui fazer jornalismo porque eu queria fazer cinema. Meu DNA é o audiovisual. Então eu fiz audiovisual, fiz cinema, produzi 4 filmes para cinema, longa-metragem, dirigi 2 filmes para cinema também. Ainda me considero um cineasta meio que, como se fala, sazonal aí. De vez em quando me dá uma vontade, estou num documentário meio parado. Mas no audiovisual, antes, a gente prestava muita atenção na estrutura, inclusive TVs, né? Passei por televisões, cheguei a montar uma TV em São Paulo também, e a gente gostava de estrutura. E a maior parte dos meus colegas que ainda está nessa área, que é o broadcasting, né? As TVs e tudo, né? Adoram equipamento. Adoram equipamento. Eu venho dessa época de TV de satélite, micro-ondas, uplink. Mas olha, adoro a época que nós estamos, né? Que um celular aqui, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, minimalista, com custo prático, um custo zero, né? Estamos usando apenas o quê? Claro que não é custo zero, por quê? Estamos usando redes sociais que têm investimento de pessoas, recursos humanos, conteúdo por muito tempo. Então, custo zero não é. Custo zero, em tese, é a ferramenta, né? Mas o resto não é custo zero. Então, eu acredito que, hoje em dia, o que interessa, e por isso que é o bom dessa época, né? A estrutura conta muito pouco, né? Como até eu falei, Alice, às vezes uma equipe, um nerd na área de tecnologia, dá de 100 numa equipe de 50 e de 60. Então, do meu ponto de vista, a mesma coisa o legislativo. As pessoas não têm que se prender à estrutura que o legislativo tem. Ah, aqui só sou eu na comunicação. Ah, aqui nós temos só 7 servidores, 5 servidores além dos vereadores, né? Tem Câmara Municipal que eu conheço que tem 3 servidores além dos vereadores, apenas isso, né? Então, hoje em dia o que interessa é a inteligência legislativa. A capacidade de, digamos assim, de produzir, extrair produtividade no legislativo, independente da estrutura. Independente da estrutura. É que muitas vezes a pessoa usa o digital, como eu falei, mas ainda tem a mente analógica. Às vezes ela faz a comunicação do seu poder público, mas com mente analógica. Por quê? Porque às vezes ela respeita até os limites territoriais da sua cidade. Então, por exemplo, você é a Câmara de Piracicaba, mas eu estou aqui falando de São Paulo. Por que não usar essa ferramenta, por exemplo, para, não digo aqui de Instagram, mas de videoconferência, para um debate sobre regulamentação aí na Câmara Municipal, aprovação de um projeto de lei, ou para discutir como o município vai decidir sobre resíduos sólidos, etc. Por que você não pega um consultor do Senado e pede para ele fazer uma exposição para os vereadores, né? Por que não chama o prefeito da outra cidade, do outro lado do Brasil, que já implantou uma lei de resíduos sólidos, para falar para os vereadores, né? E por que não pega um secretário de educação que resolveu muito bem a área de ensino público na sua cidade, para falar dentro da Câmara Municipal para os gestores do ensino público local, né? Então, eu acho que assim, você tem que ser local, mas tem que pensar global. E nisso o digital ajuda muito, porque traz inteligências de fora que se somam às inteligências locais para ter decisões mais sábias e mais simples, né? Então, eu acredito que hoje não depende muito de estrutura. Essa questão da ausência de estrutura é muito mais uma desculpa para procrastinar ou muitas vezes se sentir envergonhado de fazer coisas com equipamento pequeno. Eu sempre recomendo para quem faz curso comigo, quando eu comprar uma câmera da Sony, quando comprar uma Panasonic, vou ter o tripé tal, vou ter a luz tal, aí sim eu vou começar a produzir audiovisual para a minha Câmara Municipal. Meu amigo,
Começa a produzir agora com celular, e talvez você não largue o celular. Talvez o celular seja muito melhor que aquela outra câmera que você está tentando comprar. Talvez até aquela câmera tenha uma resolução menor, né? Então, eu acho que dá para produzir, Eric, respondendo a tua pergunta, com estrutura muito pequena, desde que você tenha a mente ampla, né? E é isso, inclusive, que é um grande desafio para os vereadores, né? O vereador que tiver uma mente mais digital, mais ampla, trazer saber para o seu município, interagindo com pessoas de fora, trazendo soluções para dentro, é um vereador que com certeza vai se mostrar como liderança, né? Então, essa é a recomendação que eu faço. Eu acho que, sinceramente, estrutura é importante, tem que ter um básico, se não tiver internet, né? Se tiver um prédio que está caindo é problema, né? Então, acho que a gente tem que ir mais direto ao ponto. A mesma questão que você falou. A sustentabilidade, né? Economia de papel começou por esse problema, a questão de sustentabilidade. Mas não, também é sustentabilidade. Eu sou uma pessoa de sustentabilidade. Casualmente, o TCU também é o maior órgão sustentável do Brasil. Mas veja, não usar o papel é para o processo ficar mais rápido. Em vez de produzir uma coisa, produzir 2 ou 3. Entregar mais para a sociedade. Essa que é a questão. Não é fazer porque é bonitinho. Vai fazer porque é mais produtivo. Perfeito, perfeito. Sérgio, nós estamos aqui, o Ângelo colocou umas questões interessantes, já que você citou que é da área do cinema. Essa eu não sabia de você, depois eu quero saber os links aí dos filmes, eu gostaria de conhecer, inclusive. Gosto muito de cinema, sou um cinéfilo amador aí. Mas ele colocou aqui sobre os canais legislativos de TV, né? Ele está colocando aqui que muitos canais não têm um caráter público e acabam copiando formas de programas de TVs privados abertos. Eu acredito que, às vezes, assim, a gente tem que também olhar o know-how que existem em outras locais, como sobretudo na TV aberta, e acaba virando um modelo, eu particularmente nem acho que seria cópia de programa, mas é claro que ela serve de referência. Mas pegando o que ele está colocando aqui, o que o Ângelo está colocando, como que você... e só para acrescentar, o Cunha Júnior, lá de Itapevi, falou assim, hoje em dia a criatividade conta muito, mais do que um bom equipamento. Aqui ele está amarrando o que você falou, tá? Mas queria que você fizesse uma análise sobre as TVs legislativas, já que você é dessa área, tem um carinho especial por isso. De que maneira você analisa essas questões das TVs legislativas? Olha, eu acho que tem um campo, as TVs legislativas, né, ter uma TV legislativa foi um objeto de desejo de muito legislativo pelo Brasil. Houve uma corrida, inclusive, para conseguir concessões, né, de UHF para canal aberto. Várias câmaras municipais se inscreveram, acho que mais de 1000 câmaras lá no acordo que tinha entre a Câmara dos Deputados e o Ministério das Comunicações. Fez-se uma fila muito grande, mas há muito tempo, né, eu falo isso já há 5 anos, mesmo tendo gente escrevendo novos projetos lá. Não faz mais sentido, né, nenhum legislativo investir na TV analógica, na TV aberta, né? Do meu ponto de vista, não faz mais nenhum sentido, porque são projetos, primeiro, que começam com R$1 milhão. 2, 3, 4, 5 milhões, a manutenção é cara, então, para mim, não faz o mínimo sentido, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, digamos assim, a TV legislativa ela copiou também muito do formato da TV tradicional, né? Formato de programas e tudo mais. Acho eu que hoje, quem tem uma TV legislativa 24 horas tem mais um problema do que uma solução, né? Quem não tem uma TV 24 horas está mais livre para criar. Porque quem tem uma TV 24 horas está pressionado em preencher os buracos da programação. Eu já trabalhei em TV, já trabalhei em gerência de programação, sei o que é isso. O desespero que é você não ter algo para botar no ar. Então, assim, banaliza por baixo. Banaliza. Você acaba ficando feliz por botar no ar. Então, você não, digamos assim, faz o arbítrio da qualidade, se aquilo tem interesse público, se aquilo vale a pena mesmo. Então, acho que merece uma reinvenção. E nesse ponto de vista, as câmaras menores, elas têm muito mais liberdade de criar do que as grandes, porque mesmo no Congresso, que tem profissionais talentosíssimos,
o fato de ter muitos departamentos acaba criando muitos aquários que não se falam. Então, a dificuldade de avançar é muito grande. Lá no Senado, por exemplo, o setor que eu mais admiro, tem um amigo que dirige, virou amigo depois de eu conhecer, pela admiração do trabalho. Eu fui lá atrás para saber quem tocava aquele trabalho, que é o Flávio Farias, que é a Agência Senado. Justamente por ele não tocar nem a TV, nem a rádio, acabou se permitindo fazer um trabalho mais multimídia, um trabalho de conversa de mídia. Então, esse que eu acho que é o trabalho que os legislativos poderiam vir a ter. Integrar o trabalho audiovisual dentro dos portais, misturados com as notícias ou em área específica. Eu acredito muito numa área específica, Eric, até porque é algo que eu trabalho no momento, que eu chamo canal de streaming, né, que é um canal de streaming. O que é? A pessoa entra lá, não é um canal do YouTube. Desculpa, primeiro no YouTube você está numa... Oi. Desculpa, cortou um pouquinho. Se você puder... Está falando dos canais de streaming. Isso, acredito no canal de streaming. O que é o canal de streaming? É tipo uma Netflix, é uma Amazon Prime. Você entra ali e vê as últimas... O que é uma Netflix? É um canal de post de filmes. É simples, é post de filmes, que vem dos mais novos para os mais antigos. E eu acho que o canal de streaming, o audiovisual, não precisa ser muito mais que isso. Você tem os posts mais recentes, das suas matérias, dos conteúdos, tem um destaque para o ao vivo, e depois a pessoa pode encontrar o que quer. Ela tem lá, que nem na Netflix, uma linha das sessões que ela teve, ela tem uma linha de um programa de debates, ela tem uma linha de opinião dos vereadores, ela tem uma linha de debate público, né? Então, a pessoa acha o que quer, na hora que quer, do jeito que ela quer. Esse é um método que já venceu. Quem se adaptar a ele mais rápido vai conquistar a audiência mais rápido. Até porque eu acho que esse tipo de canal, no legislativo, ele pode trabalhar num domínio diferente, né? Ele pode ser câmaradepiracicaba.sp.leg.br/ o nome do canal de streaming, Piracicaba alguma coisa, né? Piracicaba Leg, não sei. Então, e acho que aí a visão de conteúdo deve ser a visão mais digital, né? Eu acho isso que nós estamos fazendo aqui também podia estar lá, nesse canal, né? Isso aqui é um formato de TV digital, né? Aquela roda de conversa, talk show também pode ser, mas não pode ser só isso, né? É o vereador falando com alguém de outro estado, com seu parlamentar, enfim, tem 1000 formatos, né? Então, eu acho que as TVs legislativas elas têm que virar canais digitais. Eu acho que essa não é uma tendência para amanhã, é uma tendência para ontem, né? E elas, enfim, elas têm que estar o debate público a todo instante, não só dentro do plenário, né? Debate público, políticas públicas, é isso a todo momento, a toda instância de vários setores. É isso que aí volta a meu primeiro ponto da conversa. É isso que é capaz de criar um ambiente no município, envolvendo as pessoas para melhores decisões, melhores planejamentos do que se quer com a cidade. Perfeito, Sérgio. Eu vou só ler um outro recado que o Paulo Roberto Botão, que é professor de jornalismo e coordenador da faculdade aqui da Unimep, ele mandou assim, quando ele falou de sustentabilidade, ele também pensa na questão da redução de deslocamento das pessoas, menos poluição, trânsito melhor. Perfeito, professor. Eu também concordo com o senhor. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, Sérgio, já estamos com 54 minutos de live, e eu costumo sempre terminar um pouco antes, porque como é 1 hora só aqui, para a gente não cortar muito rápido assim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho daquela campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, que foi uma campanha que a Câmara de Piracicaba participou a partir de uma indicação sua. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo e o que levou, né, você a indicar a Câmara de Piracicaba. Basicamente é o seguinte, eu trabalho para na minha parte de prestação de serviço, eu cuido da comunicação de 2 entidades da área de contas. A Audicom, que é a Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos, que são esses concursados, e também trabalho para a Ampicom, que é o Ministério Público de Contas. São os procuradores do Ministério Público de Contas, que é esse pessoal que fica acompanhando o trabalho dos tribunais de contas e do TCU,
validando, vendo se é o interesse público que está predominando. Quando não está, ou quando acham que a decisão não é bem tomada, eles ajuizam. E essas duas categorias, interagindo comigo aí como profissional de comunicação, elas achavam que contas públicas estavam sendo avaliadas e discutidas apenas em gabinetes técnicos. Quando a conta pública impacta no transporte, na escola, na saúde, no bom ou no mau uso do dinheiro público, muitas vezes, né, uso corrupto, ou em outras vezes, uso honesto, mas uso negligente, porque às vezes o dinheiro público não basta ser usado com honestidade. Às vezes você tem 2, 3 soluções para o uso e uma delas é mais produtiva. Então você tem que também julgar a conta pela produtividade. Quem sabe daqui a 10 anos a gente não esteja julgando contas porque o dinheiro foi roubado, foi desviado pelos preços, mas porque eles poderiam ter um uso mais eficiente, né? Tem políticas públicas mais eficientes e menos eficientes. Então, para justamente criar um ambiente, né, digamos assim, de aproximação com a sociedade, com outros setores da sociedade, relativo às contas públicas, se criou essa campanha. Contas públicas são da nossa conta. E que ela tem site, tem Face, tem rede social, ela faz eventos. A gente fez eventos em Brasília com participação de jornalistas, do Correio Brasiliense, da Folha, do Estadão. Marcelo Taz foi num dos eventos. Por quê? Porque essas pessoas que são influenciadores sabem perfeitamente que tem que seguir o dinheiro na sociedade. Porque muitas vezes o político, o agente político é fundamental, não se faz nada sem política, mas ele faz um discurso para um lado. Aí você vai ver como ele gasta o dinheiro de um lado diferente. Ele vai dizer o seguinte, eu sou um político popular e estou fazendo bem social. Aí você vai ver, 80% das verbas que ele liberou não é para o social. É para financiamento empresarial, é para aumentar a máquina pública, o que for. Mas não é bem na direção do que ele falou. Então, a gente muitas vezes tem que julgar a gestão e a direção política por como usa o dinheiro. Essa é uma das ideias da campanha e a gente estava fazendo eventos em todo o Brasil. Num dos eventos a Câmara de Piracicaba participou. A Câmara de Piracicaba tem esse projeto Parlamento Aberto. A gente procura atrair dentro da campanha a proximidade, até para elas acompanharem os eventos ao vivo. Hoje nós tivemos um live da campanha sobre justamente reforma administrativa e o Covid, em tempos de Covid, porque tem muitas prefeituras que estão dispensando contratados, há também dúvidas sobre como reduzir jornada de servidor quando for necessário, há dúvidas também de como contratar emergencialmente para as equipes de saúde das prefeituras municipais. Então, a gente tem feito lives para esclarecer isso junto ao gestor público. E a Câmara, então a gente atrai as câmaras que estão em praticada transparência, e a Câmara de Piracicaba é uma delas. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado por você nos receber mais uma vez. Sabe que a gente aqui em Piracicaba admira muito o seu trabalho também. A Câmara de Piracicaba está nesse esforço que é conjunto. Aproveito aqui para colocar o recado que a Valéria colocou, que a Câmara hoje tem 3 canais no YouTube, tá? Que é o da comunicação, o da TV Câmara e da Escola do Legislativo. Tá? Então nós temos esses canais que estão, inclusive esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube. Aproveitar também divulgar a live de segunda-feira, para quem está nos acompanhando, será com o prefeito Bardas Negri, aqui, para a gente discutir sobre o combate da pandemia do coronavírus em Piracicaba. E convidar vocês a ver a matéria de 1 ano da publicação da resolução que criou o projeto Parlamento Aberto na Câmara. Hoje faz 1 ano, tem uma matéria no site nosso, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Está muito legal lá, mostrando todas as ações que nós desenvolvemos. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço, Érica. Abraço para a Valéria também. E minhas últimas idas a Piracicaba sempre foram só para projetos muito bons. E agradeço por sempre se lembrarem de mim também. Valeu, Sérgio. Obrigado a todos aí que nos acompanhou nessa live. Então a gente volta segunda-feira, porque amanhã é feriado, é Dia do Trabalhador. Então é isso aí. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.